tá? Aqui nosso aviso de que terminou nosso time. Então, nós estamos aqui na console da AWS. Eu vou direto aqui para o Redshift, que é o que a gente tinha feito antes de cluster, tá? Então, vou aqui para o Redshift. Aqueles avisos que ele passa aqui para a gente, eu vou fechar aqui os avisos, tá bom? E aqui, ó, eu tenho dois clusters, tá? Esse aqui é um cluster que eu tenho, que eu estou sempre trabalhando com ele aqui para fazer meus testes, tá? E aqui tem o nosso cluster de ontem, Cluster Workshop Redshift, ele está pausado, né? Ele está em pausa aqui. Então, ontem, ao final do treinamento, a gente terminou dando uma pausa neste cluster para a gente não ficar gastando aqui dinheiro à toa, né? Então, agora nós vamos reiniciar esse ambiente. Eu vou clicar nele aqui, eu vou vir em Ações e Retomar. E aí eu vou clicar aqui, Retomar agora, e ele vai começar a iniciar, tá? Só relembrando aqui um pouco do que a gente viu ontem, enquanto ele sobe, para mostrar um pouco do que a gente vai fazer hoje, tá? Para a gente ter clareza aqui do que a gente vai trabalhar aqui no dia de hoje. A gente provavelmente não vai gastar muito mais tempo para fazer as atividades de hoje, a gente adiantou bastante coisa ontem, e eu vou só trazer aqui os temas para a gente seguir, tá? Então, só para a gente retomar aqui de onde nós paramos. Nós fizemos essa parte toda ontem, falamos aqui de chave primária, chave estrangeira, né? Os comandos básicos ali, usando o where, usando o end, só para mostrar que aqui dentro do Redshift nós conseguimos utilizar um SQL padrão com que a gente já está acostumado, né? E paramos aqui mostrando para vocês os operadores ali para as operações matemáticas mais básicas, né? Sum, count, né? Max, min. Então, a gente executou aqui alguns comandos básicos que a gente roda em SQL. E a gente não foi escrevendo, foi só trazendo e mostrando para vocês, tá bom? Aqui também, deixa eu ver se eu trago aqui o meu Git, que eu tenho aqui para vocês. E lá no meu Git, tem 4 repositórios aqui no Git, tá? Esse aqui já tem algumas coisas, mas é do treinamento maior que a gente está criando, mas ainda não estão todos os scripts aqui, tá? Ainda está faltando algumas coisas. Esse é do treinamento mais completo que a gente tem, vocês vão ver que é bem amplo. Mas para quem não pegou, não baixou ontem, tudo que a gente está falando aqui está neste repositório aqui, tá? Eu já passei ontem para vocês. Se alguém não baixou, como a Silvina, por exemplo, que entrou hoje, ela não teve acesso, então aí você vai conseguir pegar os scripts que nós estamos trabalhando aqui no workshop, tá? Então, vocês vão ter acesso aqui. Que mais? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai continuar a partir de aqui, ó. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender como criar um banco de dados aqui no Redshift, um usuário, né? Um usuário de banco de dados no Redshift. Nós vamos ver como liberar acesso para esse usuário em tabelas que já existem. Depois disso, nós vamos criar um banco de dados e nós vamos entender como é que funciona o comando copy para a gente pegar arquivos que estão no S3 e carregar eles no Redshift. É isso que falta para a gente finalizar hoje, tá? Eu provavelmente vou trazer algumas coisas a mais, que o Rodrigo fez uma pergunta ontem aqui sobre eu conectar com alguma ferramenta Cloud. Eu vou aproveitar para mostrar isso para vocês aqui, porque eu acho que é interessante para o dia a dia de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O nosso ambiente aqui está subindo. Já foi, está até rápido hoje, o nosso cluster já está de pé aqui. Eu vou clicar nele e vou aqui para aquela nossa ferramenta de consulta, tá? Ela trouxe aqui todo o histórico do que a gente usou ontem, né? Opa, voltei demais aqui. Ela trouxe todo o histórico, eu vou limpar aqui, ó. Ficar essa tela muito poluída, tá? E vou me conectar ao nosso banco, tá? Ele traz aqui, se eu quero usar... Ele já pegou automaticamente, ele está meio rebelde hoje, tá?
mas quando você clica, ele tem a opção de você usar conexões recentes, e era o que ele estava, por isso que ele já pegou direto aqui, tá vendo? Vou criar uma conexão nova, tá? Então, por exemplo, ele sempre traz aqui, ó, agora como eu estou com meus dois clusters ativos, ele fala em qual dos dois clusters você quer conectar. Você quer conectar nesse primeiro cluster ou nesse cluster do workshop? Eu quero conectar no cluster do workshop. Qual o nome do banco de dados? Dev. Qual o usuário? IA16, tá? E aí vou conectar no meu banco de dados. Aqui, o meu banco de dados, meu esquema, tem aquelas duas chaves primárias que nós criamos ontem da tabela departamento e da tabela usuário. Está aqui a tabela departamento e a tabela usuário está aqui embaixo, tá bom? As outras tabelas, elas já existiam, que eram tabelas do banco aqui que nós tínhamos já criado, tá bom? Do banco que nós criamos de exemplo. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos agora entender como é que a gente cria um usuário dentro do Redshift, tá? Eu sempre deixo lá a documentação. Então, lá no Git, quando vocês olharem o script de número 6, que é o script de Create User, vocês vão ver que lá tem a documentação que fala justamente deste ponto, tá? E aí eu estou abrindo aqui essa documentação que vai falar da sintaxe padrão do Create User, tá? De como que ela é, e essa é a sintaxe padrão, e aqui embaixo ele dá alguns exemplos, tá? Então, tudo que eu estou falando para vocês, eu estou procurando deixar a documentação lá como referência, porque depois vocês podem ir direto na fonte consultar, tá bom? Então, vamos lá, vamos agora criar um usuário aqui no nosso ambiente. Então, a sintaxe simplificada, né? A escrita simplificada é essa. Create, user, o nome do usuário, o password e aí, de fato, a senha que você quer usar para ele. Essa é a sintaxe padrão, tá? Mas antes, vamos só dar uma conferida. Lembra que ontem eu falei aqui do dicionário de dados para vocês, tá? Que vocês podem usar para ver informações de metadados aqui do banco, né? Então, primeiro, eu posso consultar essa tabela aqui, ó, PGUser, para ver quais são os usuários existentes no meu banco de dados, tá bom? Então, vou clicar aqui. Deixa eu afastar um pouco esse negócio que ficou muito longe aqui. Ver se traz aqui. Acho que trouxe. Agora ficou melhor, estava muito longe. Então, vou executar. Então, eu vou consultar quais são os usuários. Então, essa tabela tem mais colunas, eu pedi para trazer só a coluna de nome. Fala assim, olha, eu tenho dois usuários, o IA16 e esse usuário que é um usuário de sistema, tá? Que ele já vem padrão independente de você criar ou não, ele é criado automaticamente. Então, eu tenho um usuário IA16. Legal. Agora eu quero criar um usuário chamado Eliésio e eu vou colocar esta senha para ele, tá? Então, eu vou selecionar aqui e vou mandar criar este usuário. Legal? Ele falou para mim que ele já executou aqui, completou a operação. Vamos ver se esse usuário foi criado? Vou clicar aqui e vamos ver o resultado. Legal, o usuário aqui está criado, tá bom? Aliás, agora como é que eu faço? Agora eu vou tentar me conectar no banco de dados com este usuário, tá bom? Então, como é que eu posso fazer? Eu vou voltar aqui, ó. Voltar aqui um pouco, tá? Voltei demais. Vou clicar aqui e abrir uma. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Deixa eu abrir aqui uma consulta. Eu vou abrir o Redshift aqui em outra aba, tá? E aqui na outra aba, eu vou aqui para o meu cluster e vou clicar aqui uma outra. E aí vamos ver aqui, ó. Na primeira aba, aqui ele está conectado com o usuário IA16. Na segunda aba, ele não está conectado com ninguém. Vou só pegar a minha senha aqui, aproveitar e já pegar a minha senha. Vou limpar aqui, tá? Eu vou aqui conectar o banco de dados, uma nova conexão. Calma, que ele foi muito rápido. Uma nova conexão. O cluster é este aqui, onde eu criei o usuário. Qual é o nome do banco de dados? Dev. Qual é o usuário que eu vou usar agora? Eliésio.
Beleza, criei. Ó, percebam, eu estou conectado com o usuário Eliésio no banco de dados Dev. Aqui, eu estou conectado com o usuário IA16 no banco de dados Dev. Agora, vamos fazer uma coisa. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou fazer um select, asterisco from, na tabela de vendas. Vou deixar aqui só para se destacar. Sales, tá? Tabela de vendas. Vamos executar. E aí, o que ele disse para mim, que eu não tenho permissão para me relacionar com essa tabela, para relacionar essa tabela. Então, eu não tenho permissão para ler dados dessa tabela. E tudo bem, isso aqui está certo, né? Você acabou de criar o usuário, você consegue se conectar no Redshift, mas e só, tá? Você não consegue fazer mais nada, tá? Você não consegue fazer operações aqui neste ambiente, tá? Você simplesmente consegue conectar. Então, o que eu tenho que fazer? Agora eu preciso liberar alguns privilégios para este usuário, para que ele possa, de fato, consumir dados dessa tabela, tá? E como que eu faço isso? Eu volto aqui com o usuário A16, que ele é o dono da tabela, né? E vou liberar o acesso. Então, eu vou fazer grant, tá? Eu não vou digitar não, porque não estou com muita coragem. Vou pegar aqui o comando já, está tudo pronto aqui, né? Não. O grant é muito parecido com outros bancos, né? Então, você vai dar um grant. Qual a operação que você quer executar? Select na tabela sales do esquema público, tá bom? Esse é o que você quer fazer. Beleza, você está dizendo que você quer... Ele tinha perdido a conexão ali. Deixa eu tentar pegar aqui. O usuário não. Ele perdeu a conexão ali, tá? Deixa eu colocar aqui. Dev IA16. Vamos lá, ver se ele executa agora. O grant. Pronto, executou o grant. Agora vamos voltar lá no outro usuário, tomara que ele não tenha perdido a conexão. Vamos tentar executar o mesmo select agora. Trazer aqui um pouquinho para cima, deixa eu ver se eu consigo arrastar. Ele vai checar, a primeira vez ele vai checar que as permissões estão corretas. Que bom que ele está rápido, né? Espero que ele não tenha perdido aqui a conexão, tá? Mas aí o que ele vai checar? Ele vai checar se o usuário Eliésio pode conectar nessa tabela. Não deveria demorar tanto, não sei por que está demorando 13 segundos, acho que já até passou de 13 segundos. Deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Se dá tempo. Agora não foi. Ele trouxe aqui todas as linhas, ó. Mas o que eu ia fazer aqui era colocar um limite 5 para ser mais rápido. Mas aqui no final do dia, o que a gente queria? Validar se agora este usuário tem permissão para executar a consulta. Sim, agora este usuário tem permissão para executar a consulta, tá? Então, nós fomos aqui e liberamos permissão para o usuário Eliésio. Agora ele pode fazer select. Ah, legal. Então, o usuário Eliésio, ele pode fazer select. Então, eu vou agora aqui, vou copiar este cara, vou pegar a tabela date. A tabela date. Vamos dar um select na tabela date. Aqui a tabelinha date, vamos dar um select aqui. Tá? Vamos ver o que vai. A mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque aqui eu fui dando permissão por tabela. Eu disse, olha, ele pode consultar essa tabela. Poxa, Léo, mas se o banco de dados estiver lá, cara, 800 tabelas, vai ficar um negócio complicado. Eu posso liberar por esquema, tá? Eu posso liberar por esquema. Aqui eu estou falando o seguinte, ó. E percebam que aqui eu estou liberando só permissão de leitura, só select, tá? Então, eu quero que ele libere select em todas as tabelas do esquema público para o usuário Eliésio. Ah, então, beleza. Não importa a tabela, o que for de tabela daquele usuário ali, eu posso fazer. Essa é uma regra padrão aqui também, tá, gente,
da maioria dos bancos de dados. Isso aí o Redshift não está criando nada de novo, é o que já acontece em qualquer outro banco de dados, ele só está usando as mesmas regras aqui, tá bom? E agora foi liberado. Isso aqui também tem todo, naquele manual que eu comentei com vocês, tem toda a parte de Grant lá, que a gente pode olhar e entender como é que funciona, porque algumas coisas são diferentes dentro do Redshift, tá? Embora ele tenha como base o Postgres, aqui dentro ele funciona com algumas regrinhas diferentes, tá bom? O que que a gente tem mais? Então, legal. A gente entendeu aqui como é que a gente cria um usuário no banco de dados, create user, e como que a gente libera acesso às tabelas do banco de dados ticket. Então, foi isso que nós fizemos. Como é que eu crio o usuário? Create user, o nome do usuário, e defino uma senha para ele, tá? Como é que eu libero acesso para o usuário? Grant, a operação que você quer, a tabela que você quer. Grant, a operação que você quer para todas as tabelas do esquema. Aí pode ser insert, delete, update. No manual tem todos os processos. Aquele processo padrão que a gente fazia em outros bancos de dados, a gente faz aqui também. Tem aquele manual que eu comentei ontem com vocês, acho que eu até mandei no chat de ontem, mas, salvo engano, eu coloquei aqui também no material, tem toda a parte de Grant lá, que a gente tem que usar aqui para trabalhar, tá bom? Então, não tem muita distinção do que a gente já está acostumado a trabalhar com outros bancos de dados. Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês de novo, para quem não viu ontem. Aqui está em PDF, né? É legal a gente ter sempre o manual como referência. Preciso olhar para vocês, que às vezes eu fico aqui de lado, né? Mas aqui, ó, no geral, eu vou lá no Ctrl Command F e falo aqui Grant. E aqui na página 954, eu tenho toda a parte de Grant, onde ele vai explicar como é que funciona os processos de Grant. Eu estava falando de Grant de Select, mas ele fala assim, ó, é Select, é Insert, é Update, é Delete, é Drop. A sintaxe está toda aqui, tá? É Create, tem tudo isso aqui, tá? Todo esse processo está aqui, claro e documentado para a gente aqui no manual, tá? Página 954 começa esse processo todo aqui, tá bom? Então, o manual é que a gente está sempre de olho para que a gente consiga trabalhar aqui sem bater muita cabeça, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Criar um banco de dados, criar uma tabela e começar a levar dados para dentro deste ambiente, tá? Cara, isso aqui é muito legal. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou desconectar aqui deste ambiente aqui do usuário LS, eu não vou precisar dele, eu vou continuar aqui fazendo as coisas com o usuário padrão. Outro ponto interessante e recomendação é que você não use o usuário administrador aqui para fazer a criação dos projetos, né? O ideal, você não usa lá o sysadmin para ficar criando projetos, né? O ideal é você criar um usuário, aquele usuário você criar o banco, criar o esquema e aí fazer, tá? Aqui, como a gente está só entendendo como é que funciona, eu não vou ficar preso a este ponto, tá? Mas é importante isso aqui, a gente seguir algumas regras. Aliás, como é que eu crio um banco de dados? Cara, muito parecido com o que você cria um banco de dados em outros players, tá? Create database, o nome do database. Eu vou chamar ele aqui de workshop. E aí ele vai criar um banco de dados para mim, tá bom? Aí aqui tem um ponto interessante. Eu criei um banco de dados, só que eu não estou conectado neste banco de dados. O nome do meu banco de dados é o workshop, né? Só que eu estou conectado no banco de dados dev. E agora eu quero começar a criar meus projetos nesse banco de dados workshop. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui alternar, eu vou criar uma conexão nova, eu vou dizer que o meu banco de dados é o workshop, tá?
esse é meu novo banco de dados. E qual usuário? O usuário que eu criei foi o IA16, foi o mesmo usuário que eu usei para criar. Então, vamos lá. Workshop não existe? Como assim, meu jovem? Será que eu digitei errado alguma coisa? É, o workshop. Ué, eu acho que eu digitei certo. Ah, desculpa. Ó o erro aqui, gente. O nome do banco de dados está certo, mas eu estou tentando entrar no cluster errado, né? O cluster que eu criei o banco foi esse aqui, ó. Então, por isso que ele não está achando o banco de dados, tá? Então, foi um erro meu. Eu tenho 2 clusters aqui disponíveis, então, toda vez que eu abro esse ambiente, ele está trazendo para esse primeiro cluster, só que o meu banco de dados foi criado nesse outro cluster, tá? Então, o erro aqui foi eu que não observei. Agora sim, ele vai conectar. Tá aqui, ó, o workshop, esquema público, e não tem nenhuma tabela aqui. Eu posso criar um outro esquema, tá, gente? Você não é obrigado a usar esse esquema público, não. Você pode criar um esquema, tá? Para você trabalhar. Mas eu vou usar esse aqui. Então, beleza, agora eu estou conectado no banco Workshop. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma tabelinha, tá? Eu vou criar aqui uma tabelinha para gente. E aqui. Eu vou criar uma tabela, chamar a tabela de pedidos. Ele tem aqui 4 colunas. A primeira coluna é chave primária, as outras são colunas normais e vida que segue. Criar minha primeira tabelinha aqui. Legal. Lembra que a gente falou que quando você cria a sua tabela e essa tabela tem uma coluna de chave primária, ele diz aqui ó, que a tabela ordens tem uma primary key e ele mostra qual que é, tá bom? Então, é isso aqui. Eu vou aproveitar para mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou abrir o Redshift em outra aba. Isso aqui a gente, no outro treinamento, essa versão que é essa aqui, ó, que é o editor versão 2, tá? No outro treinamento do Redshift, eu uso mais essa versão aqui para o pessoal começar a entender mais essa versão, tá? Do editor. Então, percebam aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui eu tenho um outro editor, ele é diferente daquele que a gente está acostumado ali a trabalhar. Deixa eu criar um ambiente novo. Ele já traz aqui os clusters do lado, então você vê que a forma de conexão é diferente, né? Deixa eu dar um clique aqui, ó. Ele traz aqui a mesma, é bem parecido, bem parecido não, é bem diferente, né? Bem parecido é bom. E aí ele traz, que foi que eu esqueci aqui? Aqui. IA, IA 16 e eu não lembro qual foi a senha que eu coloquei. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu achei a senha. E aí ele vai conectar. Então, vocês percebam que aqui ele tem uma pegada diferente do outro editor. Esse é o editor de query versão 2, tá? Ele provavelmente é o editor de query que o Redshift vai adotar como padrão, tá bom? E ele já traz aqui, ele traz todos os clusters que você tem disponível aqui, então tem os 2 clusters, ele traz todos os bancos de dados que você tem nesse cluster, então fica mais sensível e mais fácil para você atuar, né? Então ele vai trazendo aqui, ó, então ele tem uma tabelinha, tá vendo? Então tá aqui, quando você clica ele traz as informações aqui embaixo, e tá aqui o outro banco que você tem, tá? E aí ele tem uma série de características aqui um pouquinho diferente daquele que a gente tem, tá? Então tem o perfil mais dark, tem o perfil mais clarinho, aí você escolhe. Aqui também ele tem a questão dos clusters, você pode escolher por aqui. Que banco de dados você quer conectar, você vai por aqui também, tá? Então é um perfil um pouquinho diferente, que é que eu vou usar aqui. E aí ele fala aqui, o editor de consulta Amazon Redshift já está disponível. Então, a AWS ela está migrando, eu acredito que logo mais
esse editor aqui vai sair, vai cair em desuso, tá? No treinamento de Redshift, que é o treinamento mais amplo, eu até comentei isso com vocês, depois a gente vai comentar daqui a pouco, eu começo a usar o editor 1, que é esse aqui que a gente está usando, tá? E aí depois, acho que na segunda aula, não sei, a gente começa a usar só o editor número 2, né? Que é o editor mais recente que a AWS está recomendando, porque logo mais ela deve tirar esse aqui de uso, tá? Mas aqui para o nosso caso, vamos nesse aqui. Era só para mostrar para vocês que tem os dois editores, tá? E lá tá algumas vantagens de você trabalhar, acaba sendo legal. No começo você acostuma com esse aqui, eu acostumei com esse, porque só tinha esse. Depois, quando eu fui usar o outro, comecei a achar um pouquinho estranho, mas depois me habituei e já estou até acostumado a usar ele. E aí, eu queria voltar um ponto. Perceba que aqui ele separa, né? A tabela e a chave primária. Aqui, salvo engano, no outro ele não tem essa divisão, tá? Cadê? Ele não tem isso. Era isso que na verdade, eu entrei aqui para mostrar isso e acabei esquecendo. Ele não tem essa questão de criar uma coluna a mais, ó. Tá vendo? Ele não tem essa separação. Ah, essa coluna aqui, ele deixou de trabalhar com esse elemento ali quando você vai para esse editor aqui, versão 2, tá bom? Então, é um pouco disso aqui, tá? Então, vamos voltar lá. Legal, criamos a nossa tabela aqui, vou dar um count aqui, na tabela orders, se eu soubesse digitar seria legal, e aí a gente vai ver que essa tabela está vazia. Bem, legal, criamos, nossa tabela está vazia, não tem dados, tá aqui, não tem nada, zero linhas, tá bom? O que a gente quer fazer agora? Agora nós queremos começar a ingerir dados para dentro desta tabela, né? Como é que eu pego dados e trago para dentro dessa tabela? Aí nós vamos começar a abordar outro tema aqui, envolver outros elementos e serviços aqui da AWS. Que criamos o nosso banco de dados, criamos a nossa tabela, agora a gente vai ter uma visão geral aqui do copy. Mas antes de falar do copy, eu vou falar do copy na hora já da execução de fato. O que a gente precisa fazer? Nós vamos criar um bucket S3, nós vamos jogar um arquivo para dentro desse bucket, e através deste arquivo, usando este arquivo, nós vamos carregar ele na tabela do Redshift, fazer uma ingestão de dados, tá bom? E como nós vamos fazer isso? Então, vamos lá. Estamos aqui, né, na nossa tabelinha. Aqui você pode procurar esse 3 por aqui, pode procurar por aqui, tá? Tem várias opções, ó, tá aqui. Você pode digitar esse 3 aqui, aí a forma que você vai usar, você define. O meu, eu deixo aqui, porque as ferramentas que eu acabo usando com mais frequência, eu vou deixando aqui. Vou clicar numa guia nova, ele vai abrir aqui o meu browser de serviços do S3, tá? A ideia aqui não é a gente ficar falando o que é S3, mas eu vou dar uma breve explicação, né? O S3 é uma storage de objetos. Aliás, o que significa um storage de objetos? Significa que é um local onde você armazena qualquer tipo de arquivo sem se preocupar com o formato daquele arquivo. Porque, independente do formato que aquele arquivo tem, da extensão que aquele arquivo tem, ele trata aquilo como um objeto. E significa que, como ele trata aquilo como objeto, você não consegue visualizar aquele objeto dentro do bucket. Você consegue ver ele, mas você não consegue abrir. Para você abrir, você tem que consumir ele de alguma forma. Ou faz um download, ou consome ele de alguma forma. Você consome aquele objeto, tá? Você não é igual um Word que você abre o texto e vê. Cara, você coloca o teu arquivo ali, ele entende que aquele arquivo é um objeto, e aí, como ele trata com objeto, você pode colocar qualquer tipo de objeto. Então, você pode colocar
um arquivo que é um áudio, você pode colocar um arquivo que é um texto, você pode colocar um arquivo que é uma imagem, você pode colocar um filme, você pode colocar o que você quiser. É um objeto. E por isso, os serviços que as clouds oferecem como serviço de storage de objetos são os serviços que são usados para comporem um ambiente de data lake quando você está montando um data lake. Quando a gente pensa num data lake, a gente pensa que é um ambiente onde a gente pode trabalhar com qualquer tipo de arquivo, independente do tipo, independente se é foto, se é imagem, se é texto, e isso é um ambiente de data lake. E aí, quando vocês pensarem no ambiente de data lake na AWS, vocês vão pensar sempre no S3 como repositório do lake de vocês, tá? Então, só para trazer um pequeno contexto aqui do que é um S3, tá? Eu vou aqui. Aqui tem um monte de bucket criada, vocês verem que eu crio um monte de bucket aqui, e vocês vão perceber aqui que na criação dos buckets eu tenho zero padronização, né? Saio criando bucket com qualquer nome, de qualquer jeito, significa que eu sou uma pessoa bastante organizada, né? Então vamos lá. Vou clicar aqui em criar o bucket. Regra importante aqui quando se vai criar um bucket, tá? Quando vocês forem criar um bucket, vocês não, né? Nós não devemos a AWS, na verdade, não permite que você crie buckets com nomes repetidos. O que é isso, Eliésio? Os buckets na AWS são mundialmente exclusivos. Aliás, não ajudou em nada a sua explicação. Significa que se você tentar criar um bucket com um nome qualquer, a AWS vai sempre validar aquele nome e verificar se não existe outro bucket em nenhuma outra conta do mundo com aquele nome. Então, por exemplo, provavelmente, só se eu der muita sorte, eu consigo criar um bucket com o nome workshop. Por que que eu dificilmente vou conseguir? Porque provavelmente já existe um outro bucket em alguma outra conta no mundo que alguém criou com o nome workshop. Então, eu vou deixar aqui só para testar o workshop e vou tentar criar esse bucket. E ele já me disse aqui, ó, já existe um bucket com o mesmo nome, tá? Então, você precisa criar buckets com nome exclusivo, que você que não existe no mundo um outro bucket com aquele nome. Então, normalmente as pessoas criam algumas regrinhas, né? Usam prefixos, sufixos, tá? Eu não tenho uma regra específica, eu vou criando do jeito que eu acho que eu tenho que criar. Mas, enfim, dentro dos projetos das empresas, aí sim eu sigo um padrão, mas o meu bucket aqui eu vou criando do jeito que eu quero, com o nome que me dá vontade no dia, mas o geral é que você cria os buckets com o nome que tem a ver com o projeto que você está fazendo, tá? Ele vai dizer assim, aliás, já existe um bucket com esse nome, existe mesmo. Eu criei um bucket na minha conta com esse nome. Então, eu vou criar aqui, olha como eu sou muito criativo, eu vou criar com V2, tá bom? E aí a gente tem um monte de coisa aqui de bucket que é legal falar, mas a gente está com aquela votação lá para ver o que a gente vai falar, e tem um item lá que é de introdução à cloud. E aí lá, se a gente fizer o workshop disso, aí eu vou entrar aqui no banco e explicar passo a passo, tá? Mas para o nosso objetivo aqui é basicamente o nome e mandar criar. Tá? E ele vai lá e cria. E vocês vão ver que tem um monte de coisa aqui. E deixa eu achar meu bucket novo aqui. Tá aqui o versão 2. O versão 1 eu já tinha criado, ó. Eu criei outro versão 1 e aqui ele tem o versão 2. Tá? Ele está falando, você criou o seu bucket às 7h47 da noite. Isso aí. E você criou outro bucket às 5h47 da manhã. Que maluco, né? Tá criando bucket às 5h47 da manhã. Mas tem caso pior, tá, gente? Esse aqui eu criei às 4h54 da manhã, só para vocês terem ideia. Então, cada dia eu tô ficando mais maluco. Mas é que eu tenho uma rotina de estudo aqui abrindo para vocês, que eu estudo todo dia de 4h às 6h da manhã. É o horário que eu estudo, é o horário que eu gosto de estudar, porque minha mãe diz que cada doido e sua maneira, tá? Então, beleza. Aliás, criamos o bucket.
Depois, quando for subir o vídeo para o YouTube, eu vou pedir para o pessoal cortar essa parte aqui, que não tem nada a ver com o nosso, com o nosso treinamento, tá? Subir o bucket. O que que eu vou fazer agora? Eu quero colocar um arquivo aqui dentro. Então, como é que eu faço? Eu vou mandar aqui. Eu posso clicar em carregar aqui, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu posso clicar em carregar aqui, não importa. Eu posso simplesmente pegar o arquivo de um local e despejar aqui, tanto faz, tá? Então, você escolhe a maneira. Você pode criar API para mandar para cá, tem várias opções, tá? Mas eu vou aqui no mais simples. Eu vou mandar carregar, eu vou dizer que eu quero adicionar um arquivo, e aqui está tudo que eu tenho aqui. Eu vou procurar aqui dataset, ordem, e tem aqui, eu vou subir, tá aqui. Tá bom, tá aqui o pedido. Beleza? O arquivo é esse aqui, ó, parte 1. É um arquivinho pequeno, 2.9 megas. Vou carregar. E aí ele vai carregar esse arquivo para dentro do meu bucket. Bom? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Carregou o arquivinho aqui dentro do meu bucket. Quando eu olhar o meu bucket, tá aqui meu arquivinho. Beleza? Pronto, tá aqui meu arquivinho. Para ele é um objeto, tá? Isso aqui para ele é um objeto. Beleza? Eu quero abrir esse arquivo. Eu vou clicar aqui, ó. Ele não abre o arquivo, ele traz os metadados do arquivo, tá? Mas eu não consigo abrir o conteúdo do arquivo e ver aqui. Cara, não funciona. Ele é um storage de objetos, tá? Então tá aqui o meu arquivo. Legal. Então, o que que eu quero fazer? Deixa eu ver se eu abro esse arquivo para vocês verem aqui. Eu acho que seria legal vocês visualizarem o que que é este arquivo, tá? Deixa eu abrir ele aqui, só para mostrar para vocês. Cadê? Lucas Shopping, dataset, pedidos, arquivo. Deixa eu achar um bloquinho de notas e vou abrir aqui para vocês. Só para que vocês vejam o conteúdo do arquivo, né? Senão vai ficar meio estranho, tá? Eu vou alterar aqui a tela para vocês verem o arquivo, tá? Vou parar de carregar, vou mudar a tela aqui rapidinho só para mostrar para vocês o que é esse arquivo. Aí, beleza. Aqui são os itens de pedidos para eu compor aquela tabelinha. Na prática, gente, ele é um arquivo no formato CSV, tá? Então, ele tem aqui o número do pedido, a data do pedido, a hora do pedido, o valor, o status do pedido, se é um pedido que está fechado, que está pendente de pagamento, se está completo. Então, basicamente, são informações dos pedidos dos clientes, que foi aquilo que a gente criou na nossa tabela. Então, basicamente, este é o arquivo que nós carregamos lá para dentro. Lá dentro do banco eu não consigo abrir, mas eu abri o arquivo aqui na minha máquina para vocês visualizarem, tá bom? Agora, eu vou voltar aqui para a nossa telinha. Vocês estão vendo de novo a minha tela da AWS, certo? Da minha console, ok? Beleza. Feito aqui nosso bucket criado. O passo é a gente trabalhar para carregar os dados do bucket para dentro dessa tabela. Eu só vou passar um item para vocês antes, e aí a ideia era passar realmente após o intervalo. Deixa eu pegar aqui, onde está. E aí vocês me avisem se vocês conseguem pegar as informações que eu passo aqui no chat, tá? Eu vou passar um link aqui no chat, deixa eu corrigir aqui. Aqui. Eu passei um link no chat, e aí deixa eu até abrir o link aqui para mostrar para vocês, tá? O que que eu preciso aqui nesse link? Que vocês coloquem o nome de vocês, da forma que vocês querem que saia no certificado de vocês, tá? O ideal seria não colocar apelido, tá? Acho que não fica bacana. Coloca
o nome que vocês querem que apareça no certificado, coloca o e-mail que você quer usar para receber o certificado de vocês e envia aqui para a gente, tá? Acredito que até segunda-feira a gente deve conseguir enviar o certificado de vocês. Por que até segunda-feira? Porque amanhã é feriado aqui no Brasil, tá? E aí eu não sei se sexta-feira a gente consegue, tem algumas coisas na agenda aqui, não sei se a gente consegue mandar até sexta-feira, mas até segunda é garantido que a gente envie. Segunda é o prazo máximo. Se por algum motivo, até segunda, na hora do almoço, vocês não tiverem recebido o certificado de vocês, por favor, nos avise lá no grupo, mande e-mail, WhatsApp, avisando que não recebeu o certificado ainda, tá bom? Então, vê se todo mundo consegue acessar o link, acessa aí, já aproveita 2 minutos, preenche e envia aqui para a gente, tá bom? Para a gente providenciar o certificado de vocês, tá? Então, o recado aqui agora, essa é a tarefinha de casa de vocês. Se por algum motivo alguém não conseguir acessar, me avisa que eu mando o link lá no grupo, tá? Fiquem sempre atentos aí, pessoal, porque eu percebi que algumas pessoas estão recebendo, o e-mail está caindo no spam, tá? Então, toda vez que a gente manda que vocês preenchem aqui, vocês recebem o e-mail. Em seguida, vocês recebem o e-mail. A gente agradecendo por alguma coisa, e pode ser que tenha caído no spam. Valeu, Robert. Obrigado a você, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Porque é importante para a gente conseguir preparar o certificado de vocês, tá? Agora vamos ao próximo passo aqui, gente, que é como que a gente faz para a gente trabalhar o envio de dados de um bucket para o Redshift. Daí nós vamos ter no Redshift o comando copy, tá? O comando copy é um recurso que o Redshift usa para você copiar dados de um local para dentro do Redshift. Então, é uma solução que a gente usa para pegar dados do bucket, por exemplo, e levar para uma tabela do Redshift, tá? E aí ele tem o uso do comando copy com credenciais. E tem o uso do comando copy com uma função, com uma rule, tá? Então, vamos começar. Como é que eu trabalho com o comando copy usando credenciais? Como é que funciona isto? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo aqui e a gente vai preparar o nosso comando copy, que já deixar ele preparado. Essa é a sintaxe padrão, tá? Então, é copy, o nome da tabela, a origem do dado, as credenciais de acesso, e você pode colocar aqui se o arquivo é um CSV, um JSON, por exemplo, tá bom? Eu vou trazer isso aqui já preenchido, tá? Vou trazer um aqui preenchido entre aspas, a gente vai ter que mudar algumas coisinhas, tá? Eu vou trazer aqui, ó, um que eu já fiz. Deixa eu ver se eu melhoro aqui essa telinha. Isso, aqui está melhorzinho. Então, a primeira coisa, copie para tabelas ordem. Essa é a tabela que nós queremos preencher, certo? Então, aqui eu copy e o nome da tabela que você quer preencher, tá? Aqui você tem que colocar o caminho onde está o seu arquivo. Onde é que está o nosso arquivo? Né? No nosso bucket S3. Então, como é que eu faço para pegar esse meu arquivo? Eu vou lá no meu bucket S3 que eu criei. Lembra lá? Nós criamos nosso bucket. Ó, esse bucket aqui, certo? Cadê ele? Foi esse bucket aqui, certo? Então, eu vou lá no meu bucket, eu vou clicar aqui nele, tá? E aqui está o meu bucket. Aqui você tem propriedades, tem um monte de informaçãozinha, beleza? Eu vou selecionar aqui e vou copiar o URL, o RI do S3. Então, eu vou clicar aqui, vou voltar lá para o meu e vou aqui digitar aqui, ó, colar. Beleza? Se você tiver mais de um arquivo que você queira copiar, você não precisa deixar o nome do arquivo, tá? Você deixa só o caminho do bucket, porque se tiver mais de um arquivo,
ele vai pegar o resto. No nosso caso, eu vou deixar o nome do arquivo, eu só tenho um arquivo, não tem problema. Depois, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar a chave de access key e a secret keys. Aí você vai dizer, Eliésio, que coisa é essa? Né? O que é isso? Eu não sei onde eu pego isso, eu não tenho ideia do que é isso. Aqui são chaves de acesso para você ter acesso a serviços e a console da AWS. Tá? Toda vez que você cria um usuário para conectar no ambiente AWS, você pode criar chaves de acesso. Tá? Você cria a Access Key e a Secret Key. E aqui vamos separar as coisas, tá, gente? Eu não estou falando de usuário de banco de dados. Eu estou falando de usuário da sua conta AWS, tá? Usuário de banco de dados, nós criamos o nosso usuário chamado IA16. Eu posso criar um usuário para minha console AWS chamado IA16 também. Mas eu posso criar um usuário com qualquer outro nome, Maria, João, José, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Nós vamos, eu vou até apagar aqui, ó, deixar aqui esperando a nossa Access Key e Secret Key. E agora nós vamos criar isso aqui, tá? Aqui, gente, não existe uma regra. Aliás, eu primeiro tenho que trazer o comando copy, depois criar a chave, eu primeiro criar a chave, depois... A ordem não importa, tá? O que importa é que quando você for executar o seu comando copy, você tem que usar chave de acesso e secret key que existam na tua conta, que sejam válidas, tá? Isso é o que importa. Agora, a ordem que você criou, não importa. Mas na hora que você for executar o comando copy, isso aqui tem que estar pronto. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos lá no IAM, vamos abrir aqui uma nova guia, para a gente não perder o que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou abrir uma guia aqui no IAM. Podemos ter várias chaves cadastradas? Você pode ter várias chaves para vários usuários, tá, Robert? Então, para vários usuários, você vai criando aqui as chaves aqui, tá? Mas aqui eu vou mostrar, você pode criar algumas chaves aqui diferentes, tá? Vou já mostrar isso para vocês, ó. Então, o que acontece? Eu vou criar aqui um usuário. Eu já tenho um usuário aqui, Eliésio, tá? Vou criar um usuário aqui. Deixar o nome aqui. Se eu colocar IA16, pode complicar. Então, eu vou chamar esse usuário de work01, tá? E aqui, ó, você pode clicar nisso aqui dizendo que este usuário vai ter acesso à console de gerenciamento da AWS, tá? Mas eu não quero, não. Eu vou só próximo, tá? Anexar uma política a este usuário. Lembra que a política é o que dá acesso aos serviços da AWS, certo? O que eu quero fazer aqui? Eu quero que este usuário ele consiga, e com essa chave, eu consiga ler dados de um bucket, certo? Então, esse usuário ele tem que ter a permissão de ler objetos de um bucket, tá? Então, eu preciso colocar uma política que me dê permissão para isso. Então, o que eu vou fazer? Tem uma política aqui, que já é uma política da AWS, que é essa aqui, ó. Amazon S3 Full Access. Aliás, então eu posso usar isso no meu ambiente de produção? É claro que não, tá? Porque ambiente de produção, você está dizendo aqui que ele tem acesso só total ao seu bucket. Em ambiente de produção, o normal, vou dizer o normal, tá? Porque o que é normal para um não é normal para o outro. Mas o mais adequado, quando você trabalha numa empresa, é que você crie as próprias políticas da empresa. Por uma questão de segurança, e também imagina assim, ó, essa política aqui, você não pode fazer alterações nela, tá? Porque essa política, observa aqui, ela é gerenciada pela AWS.
Quem cria essa política, quem gerencia, quem altera ela é a AWS. Se você estiver usando essa política, qualquer alteração que a AWS fizer nessa política pode afetar o seu ambiente, tá? Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, todas as políticas que a gente usa são políticas que a própria empresa criou. Ainda que a gente use uma política exatamente igual à política que a AWS tenha criado, a gente vai lá e cria a nossa, ainda que precise ter exatamente as mesmas coisas, a gente cria a nossa política. Por quê? Porque o time de segurança tem todo o controle, tem toda a gestão sobre aquela política, tá? Então, a gente não pode usar políticas aqui onde eu trabalho, que são políticas gerenciadas pela AWS. Obrigatoriamente tem que ser políticas que o nosso time de segurança validou, tá? Mas a nossa casa aqui é treinamento, então eu vou dar um acesso total. Então, o que eu fiz? Eu criei um usuário, eu quero que este usuário consiga ter acesso ao bucket, eu fui lá e anexei a política, tá? Agora eu vou avançar e criar o usuário. Beleza? Criei o usuário, eu vou aqui no usuário, o work 1. Você vai dizer, Elias, mas e a chave? Né? Cadê a chave de acesso? Aí eu vou aqui, ó, credenciais de segurança, tá vendo? Chave de acesso. Criar a chave de acesso. Aí eu acho que o Robert tinha perguntado se podia criar mais de uma. Aqui, Robert, se você faz todo o processo de criação da chave de acesso, tá? Eu vou aqui nessa chave de acesso, eu vou usar essa aqui, ó, linha de comando, tá? E aí vou clicar em próximo. Opa, ele está perguntando se eu compreendo o que eu estou fazendo. Sim, eu estou compreendendo a AWS. Vou seguir. DrugsSec, tá? Você quer colocar uma etiqueta para a AWS? Não sei nada sobre isso. Desculpa, a Alexa aqui está falando comigo, mas eu vou chamar de workshop. Beleza. Olha só o que ele fez. Ele criou uma chave de acesso. Eu já vou copiar ela aqui, ó. Vou vir para cá e vou colocar ela aqui, ó. É a Access Key, certo? Pronto. Agora falta a Secret Key. Vou voltar aqui. Tá aqui, ó. Vou copiar ela. Vou vir aqui e vou colocar aqui. Eliésio, mas é uma falha de segurança deixar essas chaves abertas aqui. Poxa, você vai colocar isso no YouTube. Daqui a pouco eu apago, tá, gente? Relaxa. E eu sei que vocês são aqui são do bem, vocês não vão tentar acessar minha conta, não. Beleza? Concluir. Você também pode baixar as credenciais, tem um arquivinho aqui para você garantir não perder, tá? É importante que você faça isso. Vou salvar aqui. Concluir, tá? Aí vou aqui. Cadê? Onde é que eu estava? Chave de acesso. Aqui. Chave de acesso. Ó, tem uma chave de acesso criada. Posso criar mais uma? Posso ir criando, tá? É aquilo que o Robert perguntou, tá? Posso criar mais uma? Vou criar mais uma. Mais uma, tá? Você não visualizou baixar? Ok, não, quero, não tem problema. Eu estava querendo só para mostrar aqui pro Robert que dá para criar mais de uma. Então tá aqui, Robert. A primeira que eu criei chamei de workshop, a segunda eu chamei de 1, 2, 3. Então você consegue criar, cadastrar várias chaves de acesso, tá? É por isso que eu falei que ia te mostrar aqui, que eu queria te responder aqui mostrando na prática. Tudo bem? Legal. Criei minha chave de acesso, tá aqui, tá? E aí eu disse que o arquivo é um CSV. Então vamos ver aqui. Se eu não estiver esquecendo nada, o que é muito comum acontecer, eu esquecer, se eu não estiver esquecendo nada, vai funcionar. Mas eu não rodei ele ainda, tá? Só vi que não tem nenhuma informação. Então tá aqui, ó. Eu estou dizendo que eu quero copiar dados para a tabela de pedidos. Eu estou dizendo que esse é o arquivo que eu vou usar, que está neste caminho deste bucket. Eu estou dizendo que eu vou acessar e executar esse comando com as credenciais. Essa é a Access Key e essa é a Secret Key. E agora eu vou executar isto. Se tiver tudo certo, vai executar. Opa, cliquei no botão errado. Vai executar. Vamos lá?
Ele está falando que ele já completou em 13 segundos. Bora ver realmente se ele copiou. Dá um select aqui, não tinha nada. Agora ele fala que ele tem 68.883 linhas. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se ele copiou mesmo. Vou colocar aqui um asterisco, vou colocar um limite. Limite 100. Legal, ó. Copiou. Lembra lá o número do pedido, data e hora do pedido, a ordem, o status do pedido, exatamente aquilo que eu mostrei para vocês no, no arquivo, né? Lá no nosso arquivo, deixa eu ver se o arquivo está aberto aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Lá no nosso arquivo, cadê o nosso arquivo? Arquivo de pedido, está aqui. O nosso arquivo de pedido, deixa eu pegar aqui o pedido de número 40, tá? Pedido de número 40. Eu vou fazer um filtro aqui pelo pedido de número 40, tá? Tem uma pergunta aí, eu já respondo a pergunta, tá? Só para a gente bater aqui se tá certo, tá? Query, ID 40. Eu mandei para vocês aí, o pedido 40, ele tem um preço de 12.092, ele diz que está pendente de pagamento. Vamos consultar se esse pedido aqui veio para cá. Ó, pedido 40, vamos ver a data e a hora ali. 2013, 25/7, 12,90, status pendente de pagamento. Funcionou certinho. Dúvida aqui do Tiago, tá? Ali você não passou os parâmetros de delimitação, caractere 7. Aqui, ô Tiago, você consegue passar essas informações, tá? Por que que eu não passei aqui? Porque aqui eu estou trabalhando no melhor dos mundos, tá? O que que é o melhor dos mundos? Eu estou colocando um arquivo, cara, lindo, bonito e pronto para ser carregado, tá? Quando você trabalhar com o arquivo todo lenhado, digamos assim, cara, você precisa ter todo esse cuidado de cabeçalho, e passar alguns parâmetros. Muitas vezes você vai ter que tratar esse arquivo antes com um glue ou com qualquer outra ferramenta. Aqui eu não tive essa preocupação, Thiago, porque eu fui fazendo o melhor dos mundos aqui, tá bom? Mas aqui, deixa eu achar aqui o comando copy. Agora eu estava com o manual aberto aqui, e aí o comando copy, ele tem uma série de parâmetros aqui. Espera aí. Aqui, ó, na página 38, ele vai falar do comando copy. Então, por exemplo, ele tem o delimitador, tá? Mas quando o arquivo é CSV, ele, por padrão, entende que o delimitador ele é uma vírgula, tá? Então, meu arquivo aí já está com vírgula, você vai ver. Mas todas essas opções, essas variações, você tem uma série de comandos aqui e de parâmetros que você pode trabalhar no teu arquivo aqui, no teu parâmetro copy, tá? Então, você faz essas configurações aqui para que você não tenha esse tipo de problema. Aí tem que olhar aqui no manual direitinho, cada parâmetro que ele tem, que você pode usar, tá? Então, fica tranquilo que isso é possível de fazer aqui dentro do comando copy, tá bom? Eu vou aqui excluir as duas chaves, é aquilo que eu falei para vocês, né? Por uma questão de segurança, né? Para depois não ter problema de ninguém ficar tentando aqui acessar quando eu colocar isso aqui no YouTube, os caras verem a chave, tá bom? Então, vou excluir aqui as chaves, tá? Excluir as chaves, beleza, os caras, ninguém acessa mais com essa chave aqui. Legal? Beleza, vamos lá, próximo passo. A outra opção, até por uma questão de boas práticas, não é legal você deixar suas chaves de acesso
dentro de um código, de um código de texto, cara. Isso é uma falha ali de segurança, tá? Primeiro, que você, como programador, engenheiro, desenvolvedor, seja lá o que você for, você não deve fazer isso porque, cara, é uma falha sua, né? Segundo, se teu time de segurança deixar passar, é uma falha deles. E aí, no final do dia, se você coloca, eles deixam passar, é uma falha nossa como equipe, tá? Então, é o item que a gente tem que ter cuidado aqui. Para trabalhar com isso, existem algumas maneiras dentro da AWS, Secret Manager, onde você coloca as credenciais de acesso, tem uma série de coisas, tá? Que a gente, inclusive, vai falar disso no outro treinamento de Redshift, mas é um ponto. E o outro ponto, para você ter um pouco mais de facilidade, é você trabalhar com uma função, com uma rule. E aí você não precisa ter credenciais, você cria uma rule e, através daquela rule, você faz isso, tá? E é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, a gente fazer isso através de uma rule, tá? E aí, ó, o comando é muito parecido, eu vou descer um pouquinho aqui, mas o que que muda? Ao invés de você trabalhar com as credentials, que é aqui, ó, você trabalha com IAM rule, com uma função IAM, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora, tá? Para a gente testar esse nosso trabalho aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou dar um truncate, que aí a gente já limpa a nossa tabelinha, né? Fica mais fácil. O que foi isso? Tem que eu errei alguma coisa? Erro de sintaxe? Truncate não vai, né? Beleza. Deu um truncate aqui na nossa tabelinha. Agora a nossa tabelinha não vai achar nada, porque a nossa tabela está vazia. Beleza. Agora, olha só como é muito parecido, tá? Eu vou trazer aqui o nome correto da nossa tabela. É muito parecido. A tabela é a nossa tabela de pedidos. O nosso arquivo é o mesmo arquivo que nós já usamos, tá? Quando você faz essa carga, ele não apaga o arquivo do teu bucket, tá? Ele só copia o conteúdo e cria na tabela. E aqui, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o ARN de uma rule. E aí vamos fazer aqui um ponto de atenção. Lembra? Deixa eu abrir aqui nosso ambiente Redshift. Lembra que quando nós criamos o nosso cluster, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi associar uma rule, uma rule, uma função, seja lá o nome que a gente quiser dar aqui, ao nosso ambiente, que é essa aqui, ó. Tá bom? Então, eu não vou criar uma rule nova só para fazer isso. Eu vou simplesmente usar a que eu já tenho, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Eu vou usar a que eu já tenho. Então, eu vou abrir aqui. Eu vou pegar o nome dela aqui, ó, para ser mais prático. Vou aqui no IAM, vou procurar funções e vou achar ela aqui. É essa aqui, ó, tá? Qual que é um ponto importante aqui? Nós precisamos que essa função tenha permissão para ler aquele nosso bucket, tá? Então, vamos executar aqui só para vocês entenderem um pouco. Ó, o que que acontece aqui? Ele fala assim, ó, você tem que dizer qual é a tabela que você quer preencher, onde está o arquivo de origem e qual é a rule que você vai usar
para você conseguir ter permissão nos serviços que você quer trabalhar. Então, você tem que pegar o ARN daquela função, né? Aí eu fui lá, eu descobri que o nome, eu olhei que o nome da nossa função é essa aqui, eu fui lá no IAM, eu pesquisei aqui pela nossa função, achei a função, cliquei nela, e aqui está o ARN, ó. Aí eu vou lá, pego isso aqui, volto aqui e substituo isso aqui pelo ARN da minha função. Olha lá, colei, troquei. Perceba que mudou o nome lá no final. Agora eu vou executar. E deu erro. Poxa, nós tivemos um erro aqui. O erro que ele está me dizendo aqui é que eu não tenho acesso, né? Falando aqui para mim, Eliésio, eu vou... É tanto erro que esse monte de coisa aqui é só para confundir nossa cabeça, tá? Mas ele está falando assim, ó, eu vou tentar resumir o que ele está dizendo assim, ó. Eliésio, você está sem acesso, que ele já disse isso, ó. Você está sem acesso para ler este bucket aqui, ó, e consumir este arquivo aqui, tá? É isso que ele está me dizendo, tá? Ele está me dizendo isso. Poxa, mas por que eu não estou conseguindo fazer isso? Lembra que quando nós criamos aquele usuário, nós demos uma permissão para aquele usuário conseguir ler os buckets? Aí o Roberto Patrides, não é porque a nossa role é a V2? Não, a que eu estou usando no nosso cluster ela é a V, ela não tem V, tá? Eu criei V2 só para mostrar lá ontem, mas eu acabei usando aqui não é V2, tá? É por isso. É, é por isso não. Eu estou só explicando qual é a role que a gente está usando, tá? O problema aqui é, lembra que quando a gente criou o nosso usuário work, nós tivemos que dar uma permissão para que ele conseguisse ler dentro do ler o bucket, e eu falei, cara, eu vou dar essa permissão aqui nesse bucket, essa permissão de acesso ao bucket, mas é porque a gente está só em teste. Essa função, provavelmente, ela está sem essa permissão. Bora ver aqui, ó. Na verdade, acho que ela está sem permissão nenhuma, né? Ó. Ela está aqui, cara, e não tem nenhuma função, nenhum objeto aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou adicionar permissões, anexar uma política e vou procurar, eu vou adicionar aquela mesma política de escrever nas três. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Deixa eu ver se eu colocando, eu ainda não, eu ainda não olhei todas as permissões daquela política do Redshift, tá? O Redshift tem. Redshift, deixa eu ver. Agora eu não lembro o nome da política. Deixa eu achar aqui a política, que aí eu. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se essa política funciona, tá? Eu não sei se ela tem todas as permissões que a gente precisa, então vamos aproveitar para testar. Vamos colocar essa aqui, ó. Tá? Pronto. Colocamos essa aqui. Então agora nós temos uma função aqui. Vamos ver também se eu entrei no cluster certo, né? Essa função aqui. Beleza, está anexada. Deixa eu ver se eu estou no cluster correto aqui quando eu fiquei vendo a política, né? Não, estou certo. Nosso cluster é esse aqui, workshop. Agora eu atualizei ali a nossa, a nossa rua. Vamos ver se agora a gente tem as permissões suficientes, tá? Ou se ele ainda vai dizer que eu não tenho direito a ler esse bucket. Vou clicar. Vamos ver. Ainda não tenho direito. Então, eu vou colocar aquela outra política que eu coloquei para o usuário ter acesso total ao bucket. Então, nosso problema é que ele não está conseguindo ainda ter permissão para ler no bucket. Então, eu vou voltar aqui, vou adicionar mais uma política. Agora, eu vou adicionar a política de acesso total
ao meu bucket. Pronto, duas. Vamos executar. Vamos ver se ele... Ai, cliquei errado. Se ele já vai dar processo ok. Opa, agora foi. Então, vamos testar se funcionou mesmo, né? Vamos direto aqui no nosso pedido 40. Legal, achamos o pedido 40. Vamos ver. A quantidade eu não lembro, mas acho que era 68.883. Eu acho, não lembro, tá? Eu acho que era isso. 68.883, acho que era a quantidade de linhas que a gente fez na primeira carga. Vamos ver se é isso mesmo. Acertei. Ó, então, gente, primeira coisa, essa aqui é uma opção que você pode usar, que é válido. O ponto aqui de atenção é, se você deixa isso no código, você deixa credenciais abertas, chumbada nos códigos, em qualquer código, não é uma boa prática, né? Todo mundo sabe. E essa função de rule é o que eu recomendaria para vocês. Eu não sei se foi o Robert que perguntou, deixa eu ver aqui foi o Thiago que perguntou sobre o delimitador aqui. Thiago, você vê que eu usei o delimitador aqui, né? Só para ilustrar que os parâmetros você pode ir mudando, tá? Então, essas duas maneiras que a gente tem de fazer carga usando o comando copy. Mas essas não são as únicas maneiras de eu levar dados para dentro do Redshift, tá, gente? São duas maneiras usando o comando copy. Mas não são as únicas maneiras de eu fazer ingestão de dados dentro do Redshift, tá? E aí, eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês aqui, que foi até um item que o Rodrigo comentou ontem. Aliás, eu posso usar outra ferramenta client para conectar ao meu Redshift, tá? Eu falei do Debeaver, né? Eu vou trocar de tela aqui, ó, só para mostrar para vocês aqui uma conexão com o Debeaver, tá? Deixa eu achar o Debeaver aqui. Debeaver. Cadê esse Debeaver? Mas o cara sumiu. Achei danado. Vocês estão vendo aí o Debeaver na tela de vocês? Legal. O que acontece aqui, tá? Ó, eu tenho aqui, eu estou conectado no ambiente, tá? Só falta achar meu mouse. Estou conectado lá no banco de dados. E aqui está aqui, quais são os bancos de dados que eu tenho, né? Quais são os esquemas, quais são as tabelas. Está aqui, ó. Aquele mesmo ambiente lá. Aqui é aquele outro cluster, tá? Que a gente tem lá. Tem dois clusters, né? Vocês colocar o limite aqui, senão vira uma coisa. Ó. Eita, o que foi isso? Ah, ele tá falando que tá desconectado? Que estranho isso. Desconectou? Como assim desconectou, rapaz? Doido. Atualizar. Não entendi. Espera aí. Esse negócio tá doido. Não tem nada desconectado aqui. Alguma coisa errada que não tá certo. Desconectou do banco. Não, salvar. Aliás, eu tô vendo que você tem uma conexão dev e uma dev 2 aí, ó. Aquele tava mostrando conexão dev, mas você tá expandindo o dev 2. Mas acho que ele deve ter aberto errado, né? Deve ser. Bora ver aqui. Tudo dev 2 agora.
Bora ver. Eu não tinha observado. Pode ser que eu tenha conectado ali no Dev1, como você comentou, cara. Obrigado aí. Agora foi. É legal esse cara que ele já traz ali um alias para... Ele já traz um alias ali para a tabela, né? Agora foi, certo? É muito mais agradável essa telinha, né? Enfim. Mas é gosto. Gosto é pessoa, tá? Mas aí, como é que eu faço para conectar o meu banco aqui, tá? Aliás, como é que eu faço para criar uma nova conexão? Você clica aqui, tem Redshift, tá? Você vai trazer ou IP ou a URL, tá? Do seu ambiente, certo? O IP ou a URL do seu ambiente, seu usuário e a senha, tá? Agora, como é que eu pego tudo isso? Eu vou pegar essas informações, vou mostrar onde pegar essas informações e vou preenchendo aqui, tá bom? Só para que vocês tenham aqui a ideia. Né? Tá vendo aqui a telinha, né? Então, já tem a conexão, você manda clicar, criar uma nova, você diz que quer Redshift, e aí você tem as opções aqui. Só que lá do lado do Redshift tem alguns passos a mais, tá? Para a gente fazer, tá? Então, vamos fazer aqui para aproveitar e explicar isso para vocês, tá bom? Rodrigo está falando que a Redshift é focado em DW. Exatamente isso, Rodrigo. Cara, se a gente fizer qualquer outra coisa que com ele você pode conseguir fazer, mas, cara, não vai te entregar o que o banco relacional te entrega se você estiver pensando em uma aplicação mais transacional, tá? Então, vamos lá, gente. O que a gente precisa pegar aqui, ó? Voltei para a minha tela do Redshift, certo? Algumas coisas são muito importantes aqui. Isso aqui não estava aqui no nosso radar aqui, para esse workshop, mas, cara, nós temos aqui uns minutinhos, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Eu vou voltar aqui, tá? Eu tenho aqui a primeira coisa, eu tenho o... Eita, agora me deu medo aqui. Cluster restaurando aqui. Esquisito, não? Mas enfim, tomara que não esteja acontecendo nada de errado aqui. Beleza, o que a gente vai fazer? Ó, a primeira coisa que a gente deve observar aqui, gente, ó, aqui em propriedades, tem um item aqui que chama publicamente acessível. Para a gente acessar de fora este Redshift, eu tenho que dizer que este Redshift ele vai ter um IP público. Ele vai poder ser acessado a partir de fora, tá? E esse aqui não está liberado. Ele tem um IP público aqui, mas ele não está habilitado para tal, tá? Então, a primeira coisa é eu habilitar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui, tá? Cadê? Deixa eu achar aqui o item. Lá embaixo tinha um botão de editar a permissão. Não sei se você fez. Isso. Cara, aqui, bom você falar isso, tá, Diego? Ali é a pegadinha do malandro, tá? E Ah, aí eu vou explicar isso aqui, cara. Eu já sofri muito com isso. Eu vou alterar aqui, depois eu vou explicar para vocês. Modificar a configuração publicamente acessível, tá? Você manda ativar aqui. Ah, deixa eu fazer uma coisa diferente. Eu vou aqui na minha opção de EC2 e vou abrir uma nova guia. Existe aqui na AWS um recurso que se chama ElasticP. O que significa isso? Alguns serviços da AWS, você pode disponibilizar eles para acesso público e ele recebe o IP público. Só que toda vez que você restartar aquele serviço, aquele IP público muda, tá? E aí, se você não quiser ter esse problema de o IP público ficar mudando todas as vezes, você cria um ElasticP, que é um IP público estático. Então, eu venho aqui em EC2, ElasticP, aí você manda aqui alocar um IP elástico, simplesmente, e manda alocar. E aí ele vai criar um IP público para você. Aí você pode vir aqui e dar um nome para esse IP. Workshop Redshift. Tá? Salvei. Ponto importante, gente. Você tem direito até 5 IP públicos de maneira gratuitas,
Só que este IP público, ele precisa estar em uso. Se você só criar ele e não usar, não associar ele a nada, Redshift ficou estranho, mas tudo bem. Se você não associar ele a nada, ele vai ser cobrado de você, tá? Então, você precisa estar associado a algum serviço. Então, por exemplo, esse aqui nós acabamos de criar, ele não está associado a nada, tá vendo? Ó? ID de associação, a nada, nenhum outro serviço. Então, se eu não associar, eu vou ter que pagar por ele. Se eu associar, eu não pago. Aí agora eu volto no meu ambiente de Redshift, vou naquele lá, modificar a configuração publicamente acessível, vou dizer que eu quero tornar acessível e que eu quero usar aquele IP que eu acabei de criar. Aí eu vou lá e mando salvar, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai alterar o meu cluster. E aí, Diego, o que que vai acontecer? Se você usar esse botão aqui, cadê? Aqui. Se você usar este botão aqui, cara, você tem muito problema de conseguir associar isso àquele IP público que você criou. Ele começa a dizer que você não tem permissão, cara, começa a dar uns erros muito malucos e você fica completamente doido, completamente maluco, tentando achar a solução e você não descobre. E aí eu descobri que a AWS por aqui funciona e pelo botão de atalhos que eles criaram não funciona, tá? Então, já fica aí a dica e a frase que é cilada Bino usar o botão aqui, tá? Beleza, tá aqui, ó, gente. Liberado, tudo bonitinho, tá? Vamos lá. Outra coisa, depois que você liberou, não significa que você vai acessar, porque tem outra camada de proteção. Todo serviço que por algum motivo tem máquina EC2 por trás, ele tem uma camada de proteção que se chama Security Group, tá? E aí o Security Group ele diz o que pode ser acessado e a partir de qual porta. Então eu vou aqui, ó, no Security Group. Se eu clicar nesse botãozinho, ele já abre uma nova guia e ele já vai direto para isso. Ó. O Security Group nosso é o SG85A599A. Vou clicar aqui, ele vai abrir. Esse Security Group aqui já está liberado, tá, gente? Mas o que é que você tem que fazer? Você vai aqui em regras de entrada, você vai aqui editar novas regras e você vai dizer que a porta, você faz assim, ó, você vai aqui, você escolhe aqui o serviço, por exemplo, Redshift, ele automaticamente pega a porta, você pode personalizar, eu vou personalizar aqui para o meu IP. Aí ele pega meu IP público. Valeu, Thiago. Obrigado, cara. Obrigado pela participação. Um abraço, hein? Aqui eu posso dizer que qualquer IP vai ser usado, mas aqui eu vou liberar só o meu. E aí você dá uma descrição aqui para ele, tá? Então é importante que você libere isso, tá? Se você não disser que essa porta pode ser acessado por todo qualquer IP ou por um range de IP específico, você não vai conseguir acessar mesmo você colocando o seu Redshift como público, tá bom? E aí você salva aqui. Eu estou clicando sempre no botão errado. Agora eu vou voltar aqui para o Redshift e vou pegar algumas informações aqui, ó. O que que eu posso pegar aqui? Ou o IP ou o meu URL JDBC, tá? Então, eu vou voltar agora aqui para o... Ó, presta atenção aqui, ó. O IP aqui é esse, ó. 34.22.170.160. Eu vou voltar aqui para o meu dbeaver, só para a gente habilitar aqui a configuração dele, tá? Vocês vão ver a tela dele aqui de novo. E aí eu termino a configuração dele e aí a gente tenta finalizar. Estão vendo o dbeaver de novo, a telinha de configuração? Vocês falam sim, não. Vou para cá. Deixa eu achar vocês aqui. Cadê o dbeaver? Dbeaver, cadê você, dbeaver? Eu vou, por enquanto, aqui colocar este cara. Vamos tentar naquele nosso banquinho que nós criamos? Shopping. O nosso usuário era esse. Cara, o meu problema é eu lembrar a senha, hein?
Ver se eu lembro a senha desse cara aqui. Acho que eu só vi aqui a senha. A senha. E vamos testar. IA16. Não tem. Cara, eu não lembro a senha. Ou é a senha, ou é o usuário. Ah, lá. Beleza. Aqui, ó, ele tá dev, aqui eu tô colocando o workshop, tá? Eu teria que mudar aqui para dizer que o banco é o banco workshop. Vou deixar no banco dev mesmo, não tem problema não. O que importa aqui é a conexão, não é o banco. Agora é outra coisa. Erro na senha, cara. Putz, eu não lembro. Eu não lembro qual foi a senha que eu coloquei. Que coisa maluca. Eu criei um outro usuário chamado Work, não foi? Work ou foi Work? Não, foi Eliésio, né? Eu criei um usuário chamado Eliésio. Cara, eu não lembro, galera, a senha. Ô, bicho bruto. Eu só vi a senha aqui em algum lugar, mas eu não sei. Vamos ver se vai dar certo com o usuário Eliésio, tá? Eu criei o usuário Eliésio, vamos ver se vai agora. O Eliésio foi. Eu não lembro a senha do usuário IA16, tá? Aí é o Recife. Ó, dev3, certo? Aqui nosso conectado ao nosso ambiente, nossos bancos de dados, esquema, tudo que a gente criou. Beleza? Então, essa é uma opção lá, Rodrigo, Rodrigo e time aqui, de um modo geral, de você usar ferramentas de terceiros, tá bom? Essa é uma boa opção aqui que vale a pena. Então, eu trouxe aqui dois elementos que não estava necessariamente na nossa listinha ali de atividades, que era como tornar um cluster Redshift público para você acessar de fora e usar uma ferramenta de terceiro, que é essa aqui do Debive. E essas pegadinhas de tornar um ambiente público é uma pegadinha aqui, Diego, que, cara, eu já sofri bastante, já me bati bastante com isso, e só quem apanha lembra porque que apanhou, né? Então, é só para trazer para vocês aqui um pouco do contexto, e foi bom o Diego puxar esse botão aí, porque eu lembrei aqui dos problemas que eu já enfrentei. Gente, para finalizar aqui, eu mandei ali, eu não sei quem não viu, tá? Eu mandei o link ali no chat para vocês cadastrarem, né? Acho que eu comentei isso para vocês cadastrarem. E por último, eu